Olá, Boa noite. boa noite, tudo bem, Tudo Thaís? bem, Rafaela? Que satisfação poder estar aqui com você nessa noite. Satisfação é toda Oh, minha, Thaís. Eu quero agradecer muito pelo seu convite em poder falar aqui para o seu público. que ótimo. Então, eu pensei nessa live porque esse mês é um mês de conscientização, né, em saúde mental materna. É um tema muito sério, mas pouco falado, né? E muito preciso também. Então, assim, para mim é uma satisfação estar aqui na sua companhia, Rafaela, do Instituto Mater Online, fundadora, né, do Instituto Mater Online, para juntas nós podermos levar para vocês que aqui estão informações de qualidade sobre saúde mental materna, né? Como eu disse, né, falarmos na carga mental das mulheres e em alterações emocionais significativas é um assunto muito sério, seríssimo, né, mas pouco falado, né? E com essa pandemia tem se evidenciado, né? Então, durante esse momento de crise, a maternidade aí ela é afetada ainda mais, né, pela sobrecarga e o acúmulo das funções pode trazer aí muitos efeitos negativos para a saúde mental das mães, né, das mulheres, né? E aí, Rafa, assim, tendo em vista isso, né, assim, qual seria a prevalência hoje em saúde mental materna? Deixa eu só ajeitar aqui. Olha, nós temos uma prevalência altíssima, tá? Altíssima. Praticamente a cada duas mulheres, uma tem alguma alteração de saúde mental materna, tá? Praticamente cada duas, uma. Por que que eu digo isso? Porque as alterações emocionais mais presentes, mais significativas nesse momento é ansiedade, estresse e depressão. Uhum. Só o estresse, a gente tem mais da metade, mais de 65% das gestantes estão apresentando estresse em alguma fase. Então, quer dizer, muito mais da metade delas, né, estão apresentando no mínimo estresse. E se a gente pegar a prevalência menor, que é a de depressão, é 25%. E o que significa 25%? A cada quatro, uma apresenta. Né? Então você imagina o outro que é 65%. Se 25% é a cada quatro, uma, a alteração emocional maior que a de estresse, né, que é 65%, então por isso que a gente vai ter mais ou menos uma saudável, uma com alguma alteração emocional significativa. E aí, Thaís, a gente coloca por terra aquele mito de que toda mulher está plena e feliz, Uhum. E né? que a maior prevalência para adoecimentos mentais é exatamente na gestação, né, Rafaela? Eu acho muito interessante essa perspectiva do estresse, porque o nosso sistema biológico de resposta ao estresse, ele é bem preparado para lidar com situações de curta duração, né? Mas é Uhum, pouco isso. adaptado para períodos longos e principalmente que tem um caráter tão desconhecido como esse que a gente está vivendo agora, né? Então, Sim. biologicamente, nós não estamos bem preparados para períodos que exigem aí uma ativação crônica desse sistema. E é o que a gente vê acontecer, né? Assim, o nosso corpo sente que tem que estar em estado de alerta máximo o tempo todo, e aí a gente percebe não só um desgaste físico, mas emocional também, né? Sim, total, né? É um momento que a gente está vivendo de muita incerteza, né? Muita angústia, por vários motivos, né? Primeiro que ficar em casa, né? É, Pode ser isso que é enlouquecedor um para fator muita estressor gente, já por si só, né, Rafa? Porque já somos por seres si só, sociais, né? E a gente sim, precisa desse contato também, né? Eu precisa. também faço aí uma observação, né, Rafa, assim, juntando tudo isso, né? A sobrecarga física e mental, todas essas atribuições que geralmente as mulheres têm, né, no dia a dia, também pode ser desenvolvida aí uma síndrome chamada Mommy-Burnout, né, Rafa? Que é a síndrome do esgotamento na maternidade, né? Assim, esse termo ele é muito usado para indicar estresse crônicos, né? De mães que são sobrecarregadas aí nessa rotina materna também, né? Certo, certo. É assim, ó, Thaís, a gente não tem ainda literatura suficiente para poder falar muito de prevalência, Sim, incidência, perfeito. né, condições de risco. Então, assim, a literatura ainda em Mami Burnout, ela é escassíssima. É, Se a gente encontrar, acho que dois artigos no é, planeta, é muito, é verdade. né? É muito. É, Então, dessa forma, o que acontece?
a gente percebe, porque o burnout, ele é um transtorno ocupacional, um estresse ocupacional, Uhum. né? Então, ele tem algumas características que a gente pode puxar, porque ser mãe é um trabalho. Não é remunerado, É, mas é um é, baita é, trabalho, né? é, E olha só que incrível, as pessoas elas idealizam tanto sobre aquilo, tanto quanto alguém idealiza sobre um trabalho. Então, é. nossa, eu idealizo ser médico, eu idealizo ser Aham. psicóloga, né? Então, eu idealizo ser mãe. Então, essa idealização é o que muitas vezes acaba podendo fazer essa comparação, porque uma mulher ela deseja, né, sonha Uhum. muito com a maternidade, assim como um profissional deseja muito ocupar um determinado cargo. Aí quando você atinge aquele cargo ou atinge a maternidade, aí vem o cargo real, a maternidade real, né? E aí você começa a ver que falta isso, falta ajuda. Você pensou em tanta coisa, achou tanta coisa, que ali você começa a encontrar dificuldades, não Uhum. consegue encontrar apoio, né? Então, se você está no hospital, você não encontra suporte, você às vezes não é bem remunerado, às vezes não te dão condições de tempo ou dignidade, de espaço, de autonomia, né? Às vezes falta medicação, falta uma série de coisas que tudo aquilo vai te deixando estressado. E tem a despersonalização, inclusive, né? Que a despersonalização é quando você olha para você e não consegue mais se reconhecer. Né? Você fala assim, eu não sou essa pessoa que eu me tornei. Né? Eu estou despersonalizada. Uhum. Então, isso pode acontecer em um estresse muito alto em muitas mães. É. Né? Porque ela não se reconhece. Ela olha para ela e fala assim, meu Deus, eu não sou mais eu. Quem é essa que está aqui? Né? Eu achei tanta coisa, idealizei tanta coisa, e aí esse estresse, ele adoece. Então, por isso que a gente chama, né, de burnout, porque ele se compara, porque são jornadas de trabalho insanas, né? Intensas. Principalmente porque uma mãe, ela não tem, não ganha hora extra, né? Mas ela tem, tá ali acordada de madrugada, sábado, domingo, feriado. Se ela não tiver ali, infelizmente, na nossa sociedade, a gente não tem quem fique ali, É, né? Então, ela é, é sobrecarregada. E é onde a gente tem hoje, então, o chamado aí Mami Burnout, que você está citando, perfeito. que tem toda essa relação. Certeza. E assim, Rafa, em relação, né, eu fico pensando a questão dos impactos que tem as crenças sobre a maternidade, né, principalmente nesse período, assim, mãe nasce pronta, dá conta de tudo, né, o peso de carregar tudo nas costas, a ideia da mãe suficientemente boa, o que que você poderia falar, assim, um pouquinho em relação a isso? Ah, legal, muito bem. Então, assim, cria uma série de expectativas, né, que é colocada aí, né, nessa mulher, e que, na realidade, são mulheres que têm que aprender a ser mãe, né? Porque a gente tem um ditado ainda que parece mais ou menos assim: quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? É, Não, não nasce a mãe ela é construída, né? A mulher agora ela vai ter que aprender a ser mãe. Porque quando diz assim, nasce uma mãe, dá uma impressão de ser inato, dá uma impressão de ser instinto materno, né? O que não é verdade, porque é uma construção. Então, quando nasce o bebê, né, é um momento de aprendizado. exato. Então, essa mulher ela vai aprender coisas que ela não sabia, né? Ela vai ter que desenvolver habilidades que antes ela não tinha. E isso tudo é uma construção. Construção. É, É uma construção. Ela vai aprendendo. E mais, ela não aprende a ser mãe. Ela aprende a ser mãe daquele bebê. daquele bebê, exatamente. Daquele É, bebê. Porque na hora que ela tiver um outro bebê, ela vai ter que aprender a ser mãe desse novo bebê. tem aquele termo que todo filho é adotado, né? Por essa perspectiva, eu faço até uma consideração, Rafa, que assim, a transformação que o nascimento, para a transformação que o nascimento de um filho, né, faz no psiquismo dos pais, né? Aquela neoformação psíquica que acontece. Então,
todas as mudanças, desde as maiores, as menores, internas, externas, vão exigir não só da mulher, mas do ciclo familiar também, uma busca, né, por adaptação, na verdade, uma readaptação, né, uma busca por recursos diante de tantos desafios que vêm, né? Isso que você está falando é essencial. Eu costumo muito enfatizar que ser pai e ser mãe não é um processo de construção contínuo, né? Todo dia, com a experiência, com as demandas, é que você vai estar aprendendo a ser mãe, a ser pai do seu filho. E quando eu falo em aprender na parentalidade, eu me refiro à melhor maneira possível. Ainda tem isso também, né? Não de maneira perfeita e impecável. Então, quando a gente fala nessa preparação, a gente não se propõe a concretizar a ideia de perfeição, né? Mas de oferecer alternativas possíveis para que se possa aí ampliar os recursos internos e possa se lidar com a jornada, né? Que, assim, realmente é de responsabilidade muito complexa também. Até porque também o vínculo seguro demanda tempo e elaboração também, né? Sim, perfeito, né? Não existe, né, a gente dizer que pai e mãe são perfeitos, mas são possíveis, né? Isso. Não é o pai e mãe perfeito, mas são os possíveis perfeitos que você colocou aí, né? Exatamente. Então, assim, é como eu vou dar o melhor de mim, né? Isso. E assim, que bom que não existe pai e mãe perfeito. Exatamente. Que bom que não existe, né? Porque imagina que como seria... Até porque ele aprende com as nossas imperfeições também, né? E a gente pode ir se regulando também nessas relações, né, Rafa? Perfeito, é isso mesmo. A gente vai se regulando com isso. É importante para a criança que ela possa perceber que ela tem pais e mães humanos, né? Humanos. E humanos são cheios de erros, estão sempre aprendendo, né? E é isso que faz a nossa humanidade, né? Por isso que cada um de nós tem identidades diferentes, pensamentos diferentes, personalidades diferentes, né? Porque a gente vem dessa união aí de pais, né, e mães com as suas próprias histórias, inclusive, que se encontram, né, para formar a sua própria com aquela criança. Então, aquela criança, ela carrega ali não só a história, né, dela, mas daquele pai, daquela mãe, daqueles avós, bisavós, e por aí vai, né, transgeracional. Perfeito, é isso mesmo. Alguém fez um comentário aqui, eu acho que foi sobre estou assim, despersonalizada. Realmente a gente vê muito acontecer, né? Assim, porque existe aquela perspectiva de que quando nasce o bebê também, aí a mulher vira mãezinha, né? Mãezinha do fulano, né? Mãezinha do bebê tal, né? Então, realmente, as pessoas não visitam a puérpera, por exemplo, visitam o bebê, né? Geralmente. Sim, é verdade, né? E aí essa mulher, ela se sente invisível, né? Muitas vezes ela se sente abandonada, né? Descuidada. Então, é extremamente importante, né, nesse momento, que as pessoas possam até, sim, ver o bebê, mas principalmente a mãe, o que ela está precisando, né? Que apoio que ela está precisando, né? Que tipo de coisa que a pessoa pode se colocar à disposição. Ela pode dizer, olha, eu não vou ficar aqui na sua casa fazendo almoço, mas na hora que eu fizer na minha casa, eu mando aqui uma marmitex para você não precisar fazer o almoço hoje, sabe? Qualquer coisa, assim. Né? Exatamente, É interessante também porque o que acontece também, né? Essa questão da saúde mental materna que eu observo bastante. É a questão, parece até difícil a gente pensar, Rafa, em autocuidado, né? Até mesmo nesse momento que a gente está vivendo agora, parece impossível até pensar, porque a gente está para cuidar do outro, né? Mas para a gente cuidar do outro, que eu digo assim que eu tô falando, mas a maternidade, né, que eu quero dizer. É preciso cuidar de si primeiro, né? Assim, se a gente for pensar, o descanso ele é necessário também, porque não é um luxo, é uma necessidade que a mulher tem, né, de descansar. Então, às vezes ela precisa daquele momento, precisa de uma rede de apoio. A gente fala muito em ajuda, né? Mas eu acho que não é só uma ajuda, é realmente uma colaboração, né? Uma participação dessa rede de apoio. Eu costumo dizer que o melhor investimento é aquele que você faz em si, né? Quando você dedica um pouco de amor e de carinho, né? Assim,
para si, né, com amor e com carinho, você não tá só não é só benéfico para o seu desenvolvimento, mas para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar, né? Então, tudo isso é importante também. E essa questão também do autocuidado, ela parece ser uma perspectiva nessa rotina que a gente vive meio maluca, nesse momento, principalmente, parece meio insano, mas é extremamente essencial, né? É sobre a questão de tirar pesos que são desnecessários, né? Sobre não carregar o mundo nas costas, entender as limitações, não se culpar sobre tudo que acontece, é a culpa da mãe, da mulher, né? Então, tudo isso gera uma carga mental ainda maior em suprir essa questão da expectativa do outro, né? De fazer sempre aquilo que esperam de você, mas não aquilo que você gostaria realmente de fazer, né? Eu acho que é muito por aí também. Sim, sim. Aqui a minha irmã colocou assim, as mães já se cobram muito, além da cobrança da sociedade e ter a consciência dessa construção que é diária e pessoal. É fundamental para trazer uma leveza no maternato. Realmente. Né? Sim, sim. É de extrema importância, né? Por isso que a gente tem que falar sobre essa saúde mental materna para a população, né? Isso, porque importância. essa mãe ela não consegue pedir ajuda muitas vezes, né? E aí ela não tem como ela pegar e falar assim, vou fazer uma meditação agora, essa criança está lá aos berros, chorando, né? Ela não tem como falar, bom, agora eu vou deitar um pouco e fazer alguma coisa por mim, se a criança está pedindo peito, né? Então, assim, fica difícil. Talvez ela consiga, na hora que a criança durma, ela pensa, agora eu vou fazer cocô ou eu vou, né, sei lá, dormir um pouco. É bem isso. Eu esses dias até, inclusive, recebi uma paciente que ela estava assim, angustiada porque ela exatamente foi pedir ajuda e ela recebeu assim, né, a seguinte resposta. Ajuda, mas você é mãe. Mãe é heroína. E aí ela disse, heroína? Como assim, né? Realmente, né? É um ser humano como qualquer outro, né? Que tem ali as suas limitações, seu cansaço físico, mental, que precisa realmente de uma ajuda, né? De um apoio. Quer dizer, apoio eu acho mais interessante. Mas é bem isso. A Gislaine colocou assim, para as gestantes, como lidar com essas alterações significativas na pandemia? Sem escolher enxoval, sem fazer corretamente um pré-natal, medo de ter um bebê no hospital e ser infectada. Olha, como que a gestante vai lidar com isso sozinha é complicado, é difícil, né? Como qualquer ser humano, é difícil ele fazer, né? A não ser que ele treine meditação, mindfulness, né? Alguma coisa assim. Se esse ser humano ele já pratica isso, né? Ele consegue manter mais centrado. Mas fora isso, a gente precisa de psicoterapia. Então, a gente indica psicoterapia, né? Que as gestantes procurem. Então, né, por esse momento. E agora, nesse momento de pandemia, elas conseguem fazer online. Então, não precisa sair de casa. Né? O bebê pode estar junto, né, em vários casos. Né? Se tiver alguém, claro, para ficar com o bebê na sala enquanto você fica no quarto, na psicoterapia, né, tudo bem, mas também não é algo, nossa, né, a criança está participando, não vou fazer. Né? Dá para fazer. Então, assim, o que eu aconselho é que nesse momento, realmente, né, de pandemia, as pessoas já estão com mais estresse e ansiedade elevados. Uma gestante que nesse período, então, já estaria, como a gente acabou de dizer, praticamente cada uma, né, cada duas, uma está apresentando alguma alteração, então acabou. A cada duas está apresentando, né? Difícil aquela que ela tem que ser muito centrada, ela tem que já fazer muita coisa, né? Tem que ser uma pessoa bem diferenciada aí, né? Para ela ser alguém que muitas vezes não está aí com um pouco mais de cortisol, né? Na corrente sanguínea por conta disso. Então, assim, como lidar com as alterações, como as gestantes devem lidar com as alterações emocionais significativas na pandemia? Buscando psicoterapia, tá? Então, essa conversa com o psicoterapeuta sobre, olha, não estou conseguindo poder escolher o meu enxoval, olha, não estou conseguindo fazer o meu chá de bebê que eu tanto queria, chá revelação, isso
aquilo outro por conta que não dá para juntar e tudo mais. Isso são coisas importantes para ser falado, trabalhado. O psicólogo, ele vai, de preferência, um psicólogo perinatal, né, Thaís? A Thaís é uma psicóloga perinatal, inclusive. Exatamente. Né? Então, é importante buscar esse profissional que ele é o mais indicado aí para estar auxiliando nesse momento, para você conseguir suportar, né, essa ansiedade de muitas coisas que você gostaria de fazer e não pode, não consegue. E assim, também eu acredito muito nesse momento como um momento de maternar, assim, de dentro para fora, né, Rafa? Essa questão de olhar realmente quais são as suas limitações, o que você consegue, o que não consegue, a ideia do possível, né? Entre a questão do real e o ideal, ficar com o que é possível. Muitas coisas não vão ser possíveis daquele método tradicional, mas podem, né, ter outras possibilidades também. Eu acho interessante essa questão da psicoterapia, e inclusive esses dias eu vou estar divulgando um grupo para gestantes, que aí a gente chama do pré-natal psicológico, né? Mas eu também vou estar desenvolvendo um que é pós-natal, que é o pós-natal psicológico. Então, legal! Que são para as mães de 0 a 12 meses, para as puérperas, né? Então, isso é muito interessante, porque ali você vai encontrar outras gestantes que estão passando pela mesma situação. Então, algumas vão poder trazer estratégias e recursos de como você também pode lidar melhor, né? É aquela questão, cada uma pode também encontrar a sua forma, né, de lidar melhor com esse momento. E aí também, geralmente, o que é que as pessoas indicam muito, que eu vejo, né, assim, os profissionais, por exemplo, da educação física, indicando a atividade física adaptada, né, tem muitos profissionais, por exemplo, da fisioterapia que fazem esse acompanhamento, a questão também de meditação é muito importante também, né, nesse momento, se puder fazer algum, tem meditação guiada que são ótimos. Então, são alguns recursos que podem aí estar lidando, né, com essa, eu já vi muitos chá de bênçãos, eu acho, sendo feito em casa mesmo, só com a gestante e o esposo, né, o companheiro, enfim. Mas são algumas estratégias que está sendo agora requisitada a nossa adaptação, né? Está sendo nos requisitada essa questão da adaptação. Então, é fazer realmente aquilo que é possível. Algumas coisas vão ter que ser deixadas um pouco mais para frente mesmo, né? Mas são considerações que como é que eu posso dizer, deve ser levada realmente em conta para que exatamente não se sinta mais culpada ainda, né? A questão da culpa, a questão de aceitar o que não, porque muitas vezes tem coisas que não são necessárias, mas são de ordem subjetiva, né, Rafa? Isso. Então, tem algumas coisas que realmente precisam, alguns lutos aí que precisam ser trabalhados, por isso a psicoterapia, porque não são necessários mais de ordem subjetiva, porque às vezes a pessoa passou uma vida toda daquela forma e de uma hora para outra precisou ali lidar conta com as suas partes, com seus erros e agora, o que eu faço? Sim, muito importante isso, né? Me fez pensar aqui, por exemplo, casos de gestantes, né, que muitas vezes durante muito tempo da sua vida, né, não foram o centro das atenções, né? E agora que seria o momento de ser o centro das atenções, né, não tá podendo viver esse momento, né? Exatamente. E o quanto que isso mexe, o quanto que isso pode realmente levar, né, a um... Exatamente. Que nem teve uma pessoa que colocou aqui mais em cima sobre a romantização. Não sei se está mais aqui. Tá aqui. Acho que essa romantização da maternidade também faz com que muitas mães, né, mulheres adoeçam realmente, né? Por conta disso, né? Tem que ser aquele momento mágico, perfeito, e nada pode dar errado, né? Mas tem que se preparar também para aquilo que pode vir a acontecer. Sim, sim, sim. E o problema é que a gente vive numa sociedade que romantiza essa maternidade de todas as formas. A mulher pediu ajuda e a outra falou, não, ser mãe é heroína, igual você falou aí, né? Ela foi lá, pediu, e aí a outra falou assim, não, você tá precisando de ajuda o quê? Toda mãe é heroína. Então, quer dizer, tá tão forte isso, né, na nossa sociedade, que as mulheres, elas acham mesmo que quando ela engravidar, ela vai virar super-heroína, que ela não vai precisar de ajuda de ninguém. Essa é uma fantasia muito, muito presente, sabe? Assim, pelo menos assim, eu quando atendi em consultório, eu percebia muito isso. As gestantes, elas
com essa fantasia muito forte. Não, eu não quero que minha mãe venha, não, porque eu não vou precisar. Minha sogra não vai precisar, eu vou dar conta de tudo. Meu marido já tirou férias, só nós dois vamos dar conta de tudo e tal. Aí eu tinha que falar alguma coisa. Mas e, né, de repente vocês precisarem, quem que vão precisar mais? Quem que vocês acham que vai servir mais? A sua mãe, a sua sogra, né? Então, coisas assim, porque a crença de que o instinto materno vai vir. Depois que esse bebê nascer, ela vai saber fazer de um tudo. É por isso que aí elas vêm essa preparação, né, Rafa, assim, de realmente, né, porque lida com essas reflexões que às vezes já parece tão inato, que não precisa ser aprendido, né? E assim, é interessante essa questão da ajuda, porque ter que pedir ajuda não quer dizer que você falhou, né? Quer dizer que você não está sozinha, né? Eu costumo dizer muito isso. Porque muitas têm também dificuldade de delegar funções. Não, eu consigo, eu faço tudo, eu dou conta. E às vezes não é tão fácil, né? Assim, fisicamente, mentalmente também. Então, quando você cuida realmente da sua saúde emocional, você está investindo aí na melhoria de inúmeros aspectos da sua vida, né? Perfeito, perfeito. Cuidar da saúde mental é tudo, né? Então, quanto mais essas mulheres, elas começam a perceber que não são heroínas e que elas podem e devem procurar um profissional da saúde mental, como é o caso do psicólogo perinatal, melhor para ela, melhor para o bebê, melhor, né, para toda a sociedade. Porque às vezes as pessoas têm uma crença de que só vai no psicólogo quem é louco. Né? Não sei se aí tem isso, aqui tem muitas pessoas falam assim, eu não tô louco para ir no psicólogo. Né? E, então, assim, não é, né? A gente trabalha para muito além disso, a gente trabalha com prevenção. Perfeito. Né? As pessoas vida, né? Se sentem diferentes ao conversar com o psicólogo, porque não é a mesma coisa que conversar com um amigo. Não é a mesma coisa que conversar com a manicure e com a cabeleireira. Exatamente. Né? A gente tem um outro tipo de olhar, de ouvir, né? De trabalhar com as questões que são levantadas. Então, assim, ir ao psicólogo é colaborar com a sua própria saúde mental e física, porque se o mental não tá bem, o físico também não fica. Perfeito. Né? E vice-versa também, se você não tá bem fisicamente, também vai incomodar no mental. Então, cuidar da saúde mental, ele não pode ficar para último plano, né? Porque as pessoas começam a ter qualquer dificuldade, elas vão falar com uma amiga, tudo bem, depois elas querem falar com sei lá, com a manicure, vai pro coach, por último vai pro psicólogo, né? Deixa por último esse profissional. Né? E assim, a gente precisa cada vez mais mostrar a nossa importância para a população, para que a população possa de fato entender, né, que não é louco que vai no psicólogo só, né? Mas para a gente poder realmente lidar melhor com as situações do dia a dia. Né? Não que o psicólogo vai te dizer o que você tem que fazer ou não, mas ele vai te ajudar a você encontrar essa resposta muito mais fácil, de uma forma mais tranquila, mais saudável. Essa questão é muito interessante e pertinente para também o pré-natal psicológico, sabe? Porque tem muitas gestantes que têm dúvidas e dizem assim, não, mas eu não tenho nenhum problema emocional, né? Assim, eu estou super feliz com a minha gestação, com a minha gravidez. Mas acontece que não é só para quem está passando por dificuldades emocionais, né? É para quem quer construir esse novo papel, né? Essa nova função, aliás, que é a maternagem, ou para quem queira aprimorar também essa função tão complexa e de responsabilidade que é a parentalidade, né? Então, assim, não é para quem está passando por adoecimento emocional, como você falou, é um caráter preventivo, né? Então, está aí atuando preventivamente para promover saúde mental, né? Perfeito. Além que a gente pode trabalhar também na orientação de muitas coisas, né? Porque o tempo lá que você muitas vezes tem no seu obstetra é curto, ele vai verificar como é que tá o batimento cardíaco, pesa, faz algumas perguntas ali. Agora, ele não vai parar para te falar com você sobre a amamentação, sobre como estimular o desenvolvimento do bebê, né? Então tem muitas informações ali que você pode receber
participando, né, de uma atenção psicológica na gestação, ou pré-natal psicológico, ou o que for, né, com um profissional aí da psicologia. Não necessariamente você precisa ter algum problema identificado para procurar um psicólogo, né? O psicólogo perinatal não é qualquer psicólogo também, que fique bem claro isso, mas aquele que tem o conhecimento de perinatalidade e parentalidade, ele consegue oferecer várias informações sobre parto, né? Sobre o pós-parto, sobre desenvolvimento infantil. Né? Exatamente. Então, é um profissional que vai te orientar em muitas coisas. E a perspectiva, assim, da humanização, realmente da integração de todo o processo, não só da gestante, mas do ciclo familiar também, né? Nesse período gestacional, de parto e de construção da parentalidade também, né? Em relação ainda sobre essa questão do pré-natal também, eu acho interessante dizer que ele é complementar, né, ao pré-natal tradicional, né? Só que oferece aí um apoio emocional, orientações, informações, né, que vão aí ajudar, né, nesse caminho, nesse percurso. Né? Sim, e fora que o pré-natal, né, psicológico, além dele oferecer várias orientações e informações, ou seja, você não precisa estar adoecida para fazer ele consegue identificar caso você esteja apresentando alguma alteração emocional significativa. Ele consegue identificar. E aí consegue, inclusive, dizer se você precisa de uma psicoterapia, de fato. Né? Porque se você identifica, olha, tá apresentando depressão aqui, as falas, tá mostrando muita depressão, pronto, é encaminhado para uma psicoterapia que pode ser individual, que pode ser grupal, né? Aí vai de cada psicólogo, como ele trabalha, como você vai se sentir bem. Mas olha só, né? E aí você consegue, inclusive, evitar um agravamento dessa alteração emocional no pós-parto. Perfeito. E é assim que a gente previne no pós-parto as alterações emocionais, inclusive a mais conhecida que é a depressão, né? Consegue prevenir já na gestação com psicoterapia. Perfeito. Quando a gente logo consegue identificar aí que existe alguma chance, algum risco, né, dessa mulher vir apresentar algo no pós-parto, inclusive. Porque, inclusive, né, Rafa, a depressão, em pesquisas longitudinais, já conseguem perceber, você até fez, né? Isso é uma fonte importantíssima dos cursos do Mater Online. Todos os alunos são muito bem informados, né? Então, nós vemos aí que, na verdade, a depressão sugere-se vir no pós-parto, né? Pós-parto, mas percebe-se que esses sintomas vêm desde a gestação, né? Assim, muitos desses sintomas. A gente tem aí uma prevalência também muito alta em relação à depressão, né? 25%, não é isso? Pronto. Isso mesmo. E aí, 25%. Elas acabam não cuidando na gestação e aí se cronifica para o pós-parto, né? Sim, sim. Então ela continua, né? E aí o problema dessa mulher continuar no pós-parto é inclusive da relação mãe-bebê, As né? práticas educativas parentais, né? A vinculação, né? Certeza. Perfeito. Perfeito. Aqui tem assim, acredito que nessa condição de... Opa, acho que sumiu. Peraí. Pronto. Acredito que nessa condição de afastamento social, as gestantes precisam elaborar uma nova forma de vivenciar a maternidade. Certeza. Aquela ideia que eu falei, né? Agora é um enxoval das emoções, vamos dizer assim. Maternar de dentro para fora, perceber o que está sentindo, né? Como é que aquilo está chegando e afetando. Porque a gente sabe aí que o bebê ouve a voz da mãe desde o 4º mês da gestação, né? Então, assim, tudo que se passa é sentido de alguma forma por ele também, né? E aí isso daí também pode aí vir a afetar o desenvolvimento infantil mais na frente, né, Rafa? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas novas formas vão surgir, não tenho dúvida, né? Porque é um momento que a gente está vivendo divisor de águas, né? Antes do Covid e depois do Covid. É divisor de águas. Não tem mais como a gente voltar para o mundo que a gente... Né? Da mesma forma, não tem mais como. As coisas já mudaram, já alteraram. Tem, acho que, inclusive, assim... Muitas pessoas que vão ter que terminar o ano letivo, por exemplo, fazendo a sua faculdade, a sua ensino médio, tudo online, né? Tem
provavelmente, shows, né? Quem frequenta teatros, shows, é só o ano que vem, esse ano, né? Então, assim, vai mudar a nossa vida. A própria psicologia, né, Thaís? A gente agora está vivendo um momento que a gente nunca teve, que era atendimento online para todos os casos. Para todos, né? Não tinha, agora é todos os casos, é atendimento online, com seus cuidados e tal. O que isso significa? Que isso vai mudar, são novas técnicas estão surgindo, pesquisas estão sendo já realizadas pela psicologia em relação a tudo isso, que vai possibilitar futuramente atendimentos online para aqueles casos que antigamente não podiam, por exemplo. Né? Então, assim, vai ser uma mudança revolucionária, né? As pessoas que não sabiam mexer em muitas coisas, né, de internet e tal, agora estão se vendo obrigadas a isso. Muitos empregos vão morrer, não vão mais existir, mas também novos já começaram a surgir, né? Então a gente tinha algumas previsões, né, inclusive de empregos, né, que olha, esse emprego aqui não vai mais existir em tal ano. Já está acontecendo. Exatamente. Né? Isso é uma coisa interessante, isso que você está falando, que eu estava vendo também uma pesquisa que traz o adoecimento mental em relação às mães por conta das aulas online, também das crianças, né? É verdade. E, se a gente for ver, por exemplo, até mesmo as crianças de 2 aninhos, né, 3 aninhos já estão aí para as aulas online, né, digamos assim. E é mais um fator, né, aí agregado a essa função da mãe, digamos assim, de lidar agora também com o ensinar, né, a criança e manter ela para poder... E olha só que interessante que você está falando, porque muitas dessas mães, elas estão fazendo home office, elas não estão em casa cuidando dos filhos. Pronto. Elas estão em casa trabalhando. E muitas vezes, como que ela faz para ter que parar todas o serviço para... foram suspensas, né? Nossa! Mas isso é incrível, né? É um potencial estressor aí. A ansiedade forte. Traz, então, né? Nessa pesquisa estava apontando exatamente isso, que vai lá para cima, né? E inclusive fala que as mães de criança pequena ainda são mais acometidas, né? Exatamente pelaquela. Eu até ouvi um dia desses agora, uma expressão que eu achei interessante sobre a maternidade, que para olhar o filho como um colega de trabalho, porque mesmo que você esteja aqui, você tem que estar olhando, você tem que dar um auxílio, tem que dar uma ajuda, dar uma atenção e volta e vai. Só que é um colega de trabalho bem mais complicado, né? Porque realmente uma criança não vai compreender, né, com a maturidade que um adulto, enfim, que outra pessoa tem, principalmente porque até para eles também é difícil lidar com essa situação do momento também, né? Eles não estão entendendo por que não estão vendo os avós, mesmo que você explique, de certa forma é difícil para que eles entendam. E ainda tem outro fator também, né, que quando se explica muito para essas crianças que é o vírus e que as pessoas estão morrendo, quando se enfatiza muito, percebe-se um adoecimento também nas crianças, né? Porque elas dizem, olha, eu tô preocupada, porque agora eu nem posso ver meu avô e pode ser que o vírus pegue aquela coisa, então fica todo mundo num sistema de alerta muito grande, né? Sim, né? Sim, perfeito. É isso mesmo. E aí alguém colocou, é muito complicado essa nova adaptação. Realmente, eu também costumo dizer que a gente está se adaptando a uma coisa e já tem que se adaptar a outra antes mesmo de ter se adaptado ao que a gente estava tentando, né? Antes. Porque assim, eu trago muito a perspectiva de que é importante a compreensão dessa mudança de fase, porque a gente está em funcionamento de crise. Né? Assim, quando a gente menos espera, já tem uma outra coisa e sai um outro dado e aquelas, né? Por isso a psicoterapia é tão importante e fundamental, né? Para que se possa minimamente lidar com esses impactos emocionais também, né? Perfeito, é isso mesmo. É o melhor momento, né? Assim, se você está ensaiando para fazer uma psicoterapia, esse momento é o melhor, é o propício. Você precisa tomar essa decisão por você. Perfeito. Por você. Exatamente. E assim, Rafa, eu queria só te perguntar também sobre essa questão, né, da importância
dessa conscientização de saúde mental materna, né? Assim, que para a gente falar um pouquinho sobre esse mês, né? Que é de conscientização, dessa movimentação, né? Se você puder falar um pouquinho. Toda primeira quarta-feira de maio, há pouco tempo também, não tem mais do que 4 anos isso não, faz pouco tempo, conveniou-se, né, que vai comemorado o Dia Internacional pela Conscientização da Saúde Mental Materna. Então, aí a gente pega o mês de maio, né, que inclusive é mês das mães também, e inclusive também aqui no Brasil, hoje, inclusive, é dia 18 de maio, é dia da luta antimanicomial, né? Então tudo a ver aí com saúde mental também. Então aí a gente tem, né, esse mês aí como o mês da saúde mental materna, com várias ações, né, para a gente poder falar sobre isso. Então, um olhar para a saúde mental materna de forma não romantizada, né? Olhar para a maternidade de uma forma mais real, né? E poder conscientizar toda a população, né, sobre isso, inclusive profissionais da saúde, porque as ideias de romantização da maternidade, elas não nasceram com a natureza, elas nasceram das relações humanas, né, das interações sociais. Então, é uma construção que a gente cresce acreditando, escutando, né, que aquilo é meio algo que natural, tanto é que não permitem na nossa sociedade que meninos brinquem de boneca, né? Acham que ele vai desenvolver aí alguma homossexualidade por conta de brincar de bonecas. E isso é um absurdo, porque o que a gente ensina para esses meninos é que eles não precisam ser pais, né? Porque quando você pega um boneco, uma boneca para cuidar, você não está exercendo feminilidade, porque não é da mulher cuidar de um bebê, é do homem e da mulher. Então, o homem e uma mulher, eles têm que brincar de boneca para eles poderem ir aprendendo, né, de forma simbólica nas brincadeiras, a como ser pai e a como ser mãe. Então, já começa daí, desde criança, né? De que o menino é o provedor, né? A gente vai internalizando essa ideia totalmente errada, né? Uma menina, às vezes ela tá lá no parquinho, vê um menino brincando de boneca, ela começa a brigar, olha, esse brinquedo não é seu, esse é meu, você não pode, né? Quer dizer que ela internalizou aquela ideia de que por ela ser mulher, ela vai ser mãe, e o menino... E sabe uma coisa que... Responsabilidade nenhuma. Sabe uma coisa que isso reflete também, Rafa? É a questão... como é que eu posso dizer? Das mulheres, das meninas, quando crescem mulheres... da produtividade, de quando elas não estão sendo produtivas também, né? E isso remeter aí uma questão, às vezes, até de autoestima, né? Isso realmente é para homem, né? E aí, claro que a gente está tendo todo aí um movimento que, né, mostra o sentido contrário, que cada vez mais realmente as mulheres estão conseguindo ser produtivas. Mas quando não, tem-se aquela perspectiva, né? De ser de casa, realmente do lar, e de ter que cuidar das crianças, enfim, né? Exato. E essa ideia, por ela ser cultural, por ela ser social, né, e não dada pela natureza, mas por conta desse convívio que a gente vai aprendendo desde criança, né, e vai internalizando isso como uma verdade, é que faz mulheres a chegarem a esse ponto, né, de se tornarem adultas e sem reflexão, sem pensar, simplesmente no piloto automático de que eu sou mulher, eu vou ter que ser a supermãe, eu vou ter que cuidar de tudo e tudo mais, né? E o homem, né, com poucas responsabilidades parentais. Infelizmente, a gente vê isso nos próprios profissionais da saúde, né? Por quê? Porque os profissionais da saúde, eles também fazem parte dessa mesma sociedade. Eles também cresceram brincando ou não de boneca, dependendo do sexo, do gênero, né? Eles escutaram muitas coisas dos pais, das mães, dos professores e foram internalizando aquilo. E a gente dificilmente tem uma disciplina em qualquer faculdade que fale da desromantização da maternidade, né? E aí, então, são profissionais que vão para a ação cheio de preconceitos, e aí, de repente, o homem, né, quando ele chega com a mulher ali para fazer um pré-natal médico, por exemplo, eles
ignoram o homem como se ele não tivesse que entrar junto ali daquele pré-natal. Por lei, agora que a gente conseguiu garantir que o homem entre na hora do parto, né? Que a mulher tenha lá quem ela escolher, inclusive homem, porque não, você é homem, não pode entrar nessa cena, né? Ele é impedido. Então, quer dizer, a nossa sociedade toliu, boicotou, cortou o homem. E se pudesse, cortaria ainda hoje. E eles fazem isso, porque por mais que ainda é lei, há muitos hospitais e maternidades que não garantem essa lei, né? Eles dão umas burladas aí de muitos lugares no nosso país. Apesar de ser lei, eles, dão um jeito de escapar. Então, quer dizer, o quanto que o homem ainda, por conta da sociedade nossa, né? Não é só por conta dele, né? Mas todo mundo tem que se responsabilizar por isso, né? Ele não assume as suas responsabilidades parentais, exatamente porque a sociedade, né, inclusive profissionais da saúde, tem essa fantasia, essa ideia de atribuir tudo à coitada da mulher. E aí ela acredita nisso também, né? Ela também cresceu, não tá fora, né? E aí eu fico muito chateada quando nós, profissionais da psicologia, também pensamos dessa forma. E que está lotado de profissionais da psicologia pensando dessa forma, por falta de informação, porque tem a crença, né, de instinto materno, tem a crença da maternidade plena e feliz, né? Tem toda uma fantasia, a romantização da maternidade, principalmente porque a maioria dos psicólogos no Brasil são mulheres, né? Então, mulheres cheias ali de fantasia, por quê? Porque elas vivem dentro dessa sociedade, porque isso não é mencionado, discutido, refletido nas universidades, né? E a gente enfrenta esse problema. Então, por isso que a gente precisa de uma data específica para falar sobre saúde mental materna e falar disso não só com a mãe, não dizer só para ela, mulher, procure um psicólogo caso você precise. Não, é dizer para os homens, para os profissionais da saúde, para toda a sociedade, rede de apoio completa, professores, todo mundo. Então, a gente precisa ter um mês para falar com a rede, né? Com toda a população. Até que um dia a nossa população caia a ficha e fale: não existe instinto materno. Ser mãe não é tão romântico assim, né? E aí, de fato, a gente possa servir de rede de apoio, de fato. Apoio, exatamente. Porque nós, profissionais, somos rede de apoio também, né? Tem só mais 2 perguntinhas, acho que dá um tempinho, mas pergunta assim: por que o receio das puérperas em pedir ajuda? Eu acho que a gente veio falando muito sobre isso, né? São todas essas questões, né? A dificuldade em realmente aceitar, né? Que essa maternidade, ela é uma maternidade construída, que realmente carece de uma preparação. Como você disse, você tem o primeiro filho, no segundo filho você tem que aprender tudo de novo em relação a esse segundo filho, né? É diferente, é outro momento da vida, né? Outra personalidade, outras características, né? Então, muita coisa muda, né? Então, acho que tem muito a ver com tudo isso. Aí tem uma outra aqui que colocou só que sou psicóloga, estou com home office, tenho 2 crianças de 8 e 4 anos. A secretária me deixou e tenho que saber conduzir tudo isso. Tens alguma dica para essa nova fase da minha vida? Organização, né? A gente vai precisar agora trabalhar com uma organização diferente, né? Diferente. Porque a pessoa que, de repente, organizava a sua agenda não está mais, né? Agora é você mesma quem vai ter que organizar essa agenda. Com crianças dentro de casa, talvez fique um pouco mais complicado para você fazer os atendimentos online, né? Então, eu não sei se você tem aí alguém, um parceiro, uma parceira dentro de casa, alguém que possa te ajudar, te dar um apoio, né? Nessas situações. Ou combinar com os seus filhos que já têm uma idade, né, que conseguem compreender que você está trabalhando, sentar e conversar com eles, né, contar a verdade mesmo, que você agora está trabalhando em casa e que você vai deixar eles na sala assistindo televisão, brincando com algum jogo, alguma coisa, enquanto você vai trabalhar no seu quarto, no escritório, em alguma coisa, né? E que só te chame se realmente a casa começar a pegar fogo, alguém estiver sangrando, alguma coisa assim. Fora isso, para eles resolverem entre eles ali, que quando você acabar a sua sessão, você vai lá ver se eles estão tudo bem, né? E tal.
Porque pela idade, eles já conseguem entender, desde que você também mantenha uma conversa bacana aí com eles, né? Mas a gente menospreza muito as crianças, né? O entendimento delas, e não é pouco. Eles conseguem compreender bem, desde que a gente fale a verdade e que a gente mostre para eles que aquilo é uma autonomia que eles estão ganhando, inclusive, né? E eles adoram, né, ganhar autonomia, eles adoram saber que, olha, minha mãe pode contar comigo que eu vou ajudá-la. Eles gostam disso. Certeza. A Maria Tereza Maldonado, na live que nós fizemos, né, no início do mês, ela até deixei salva também, essa também vai ficar para quem quiser ver o período, né, para poder rever. E aí, ela falando que a criatividade das crianças e dos adolescentes pode favorecer muito nesse momento, né? A questão de incluir nas rotinas, né? A questão de fazer com que eles colaborem também. Se você está fazendo ali uma atividade que dê para eles participarem, fazer com que eles participem também dessa atividade, né? Mas uma coisa também que eu acho super essencial sobre essa questão da organização que você falou, Rafa, eu acho que focar em atividades que são essenciais, porque nesse momento não dá para fazer tudo. A gente também não pode romantizar esse tempo como agora eu vou ter tempo para tudo. A gente não vai ter tempo para tudo, principalmente da mesma forma que a gente tinha antes, né? Então, focar em atividades que são essenciais, né, naquele dia, aquela questão realmente, um dia de cada vez. Então, você foca naquelas atividades que são importantes para aquele dia e tenta desenvolver juntamente com a colaboração, né, das crianças. É isso aí. Foi ótimo, tá sendo ótimo, na verdade, mas é que a gente já tá chegando no finalzinho, Rafa. Queria só agradecer a todos vocês que estão aqui. Teve uma pessoa que colocou assim, era a live que eu esperava. Ah, que ótimo. Ah, que delícia! E aqui também, uma pessoa colocou, já fiz a minha inscrição, estou muito feliz. Que maravilha, que a sua jornada seja linda, né, Rafa? Que possa estar nos ajudando a levar a perspectiva de famílias mais saudáveis, né? Que a gente possa realmente estar levando não só informações, não só orientações, mas também o nosso acolher realmente humano, né? Naquilo que a gente ousa mesmo na nossa natureza. É isso, muito obrigada. Então, é isso, né? Só a minha gratidão, Rafa, assim, por toda a acolhida de sempre, sua atenção, você é maravilhosa, né? Tá sempre, assim, para suprir todas as dúvidas e, assim, né? De uma forma muito próxima também, que eu acho que é isso que enriquece muito, né? Assim, esse apoio que a gente tem. Mas muito obrigada. Eu que agradeço, Thaís. Conta comigo, como eu digo, né? Conte comigo sempre. Tá certo. Pois um grande beijo, gente. Obrigada e uma ótima noite a todos. Tchau, tchau.